Olá, meus artistas queridos, sejam bem-vindos. Eu sou a professora Gabriela e estou acompanhando vocês nesta jornada pelo mundo das artes. Vamos ver o conteúdo da nossa aula? Esta é a nossa aula de número 6 de revisão e avaliação. Então, nós vamos revisitar alguns conteúdos que nós vimos durante as nossas aulas. Ao início de uma jornada no teatro no Brasil, não é verdade? Vocês estão aqui percebendo a presença tanto de indígenas quanto de jesuítas. Vamos, então, lembrar de como aconteceu essa jornada do teatro enquanto ação cênica no Brasil. No século XVI, o teatro no Brasil deu seus primeiros passos com as exibições teatrais organizadas pelos padres jesuítas. O padre José de Anchieta, considerado o primeiro dramaturgo do país, foi um dos responsáveis por trazer essa forma de arte para as terras brasileiras. Então, José de Anchieta, que ele é, por muitos, considerado o primeiro dramaturgo do país, ele traz para terras brasileiras esse teatro que ele tem como a intenção catequizar. Ele tem aí já um cunho religioso, Inicialmente, o teatro no Brasil ele tinha um propósito religioso, a catequização dos indígenas. Chamada de teatro de catequese, essa forma de expressão utilizava elementos da cultura indígena, como música e dança, para transmitir ensinamentos religiosos. Era uma maneira de aproximar os indígenas da fé cristã. Então, os jesuítas utilizavam elementos da cultura indígena, como música e dança, dentro de uma encenação para se aproximar desses indígenas e fazer a propagação da fé cristã. Então, eles estavam tentando catequizar esses indígenas e utilizavam disso para isso, utilizavam a ação cênica, que é aí que a gente tem o teatro de catequese. Como características do teatro de catequese destacam-se preocupação em transmitir ensinamentos católicos. Preocupação não era ali se aproximar dos indígenas, estreitar esses laços, não. A preocupação era transmitir os ensinamentos católicos. A valorização do propósito bíblico em detrimento da expressão artística. A preocupação não era a ação cênica, a expressão artística do teatro, A preocupação com a estrutura teatral, não. A valorização era o propósito bíblico. Eles utilizavam o teatro como instrumento para chegar aonde eles queriam. Outra característica eram locais de apresentação acessíveis, como escolas, espaços públicos de lazer e ruas. A intenção era atingir o maior número de pessoas, então eles precisavam de lugares acessíveis. E mistura de elementos da cultura indígena, como a música e a dança, porque eles tentavam sempre se aproximar para ganhar a confiança dos indígenas. Então, o que eles utilizavam? Elementos específicos dessa cultura, porque eles utilizando esses elementos, eles conseguiam ali se aproximar e trazer esses ensinamentos cristãos que eram a real intenção desse teatro de catequese. Com a chegada da família real no Brasil em 1808, o teatro passou por um grande avanço. Dom João VI trouxe consigo artistas estrangeiros e estabeleceu a construção de teatros para entretenimento da nobreza. No entanto, esse teatro estrangeiro não representava a cultura e os costumes do povo brasileiro. Então, com a chegada da família real, em 1808, Dom João VI percebeu que ele tinha que ter espaços adequados para essas apresentações que vinham da Europa, eram artistas estrangeiros que realizavam essas apresentações, Só que essas apresentações, por serem realizadas por estrangeiros, dentro de uma cultura estrangeira, ela não representava a cultura e o costume do povo brasileiro. Mas foi apresentada, e aqui a gente muda já bem para visualizar o que foi o teatro, tido como o primeiro teatro do Brasil.
mas eles precisavam de espaços como esse para as apresentações cênicas, um espaço adequado, né, para receber aquela sociedade. E na história do teatro no Brasil, o primeiro teatro foi o Real Teatro São João, que ele foi inaugurado no Rio de Janeiro em 1813. Entretanto, antes mesmo da inauguração do Grande Teatro, outros teatros menores já existiam no país. Como exemplo, temos. Aí a gente tinha a Casa de Ópera em Ouro Preto, Minas Gerais, o Teatro União em São Luís, Maranhão, e o Teatro São João em Salvador. E a gente viu que esse teatro, que nós estamos vendo aqui que ele era, né, considerado o primeiro teatro no Brasil, ele passou por um processo de mudanças por conta dos incêndios que aconteceram, né? Então ele precisou ser reestruturado e, na verdade, ele é tido como o primeiro teatro do Brasil, mas existiam outros teatros menores antes da construção desse. Né? Então, é um monumento muito importante para a história do teatro no Brasil, e nele aconteceram eventos importantes, como a assinatura da primeira Constituição brasileira. Então, é um teatro que marcou a história cultural do nosso país, né? E traz aí elementos da história do teatro enquanto ação cênica no Brasil. Certo? E a gente conversou sobre como esse teatro evoluiu no Brasil, como hoje nós temos corpos artísticos teatrais, né, que trazem esses elementos da cultura brasileira. A gente viu referências, artistas que são referências no Brasil enquanto a teatro, aí a gente já levou para o cinema, para a televisão, né, porque eles são grandes referências da produção cênica brasileira. Né? A gente teve aí uma produção cinematográfica brasileira recebendo um Oscar. Olha só a magnitude disso, né? Olha a relevância, a importância desses momentos para a história da arte brasileira. E agora a gente vai ver mais uma manifestação artística que a gente conversou também. Nós falamos sobre arte literária, não é verdade? Arte literária é o nome dado a toda produção ficcional ou real que utiliza as palavras em sua composição para provocar diferentes sensações no leitor. A arte com palavras, né? A preocupação que é necessária quando a gente está estruturando um texto para ele ser artístico. Não é só uma mera combinação de palavras, né? Uma tradução de informação. Não, aquelas palavras elas precisam estar combinadas, elas precisam estar organizadas para trazer uma sensação para o leitor. Essa é a característica da arte literária, é trazer a arte com palavras. A gente viu que a palavra é a matéria-prima da literatura, da arte literária, assim como a tinta é a matéria-prima do pintor. Como é que vai se produzir, como é que vai se escrever uma arte literária sem palavras? E não é só você escrever, você saber como combinar, certo? Para ser considerada como arte, o produto literário precisa ter em sua essência potenciais sonoros, sintáticos e semânticos. Essa informação é importantíssima. Para ser considerado, né, como arte, um produto literário, ele precisa ter sonoridade, ter esse potencial sintático, semântico. É aí que a gente fala da estrutura, né? A gente repete muito a questão da estrutura na arte literária, nos gêneros literários. Os gêneros literários, cada um vai ter uma estrutura, que é isso diferencia, é isso que traz o conceito de arte na literatura. A arte literária tem funções emocionar, divertir, fazer pensar ou mostrar a realidade. Mas também pode ser considerada como uma representação real, apresentada de uma forma mais poética, sem perder a sensatez. Vamos ler com um pouco mais de atenção. Olha só, também
ela tem a função de emocionar, divertir, fazer pensar ou mostrar a realidade. Mas ela pode ser uma representação real, de uma situação real, apresentada de uma forma mais poética, uma forma mais artística, sem perder a sensatez, sem perder a realidade, a veracidade dos fatos. Então, ela pode ser ali trazer informações reais, mas sem perder essa realidade, essa veracidade dos fatos. Então, a gente tem aí um mundo de possibilidades na arte literária, né? E a gente vai lembrar alguns dos gêneros literários. Os gêneros literários são categorias ou conjuntos de obras que possuem as mesmas características estruturais. Importantíssimo isso. Elas possuem as mesmas características estruturais. São alguns gêneros literários os seguintes. Aí a gente tem o gênero narrativo, o gênero lírico e o gênero dramático. Esses são alguns gêneros literários. Então, o que são os gêneros literários? São conjuntos de obras, né, que possuem as mesmas características estruturais. Mais uma vez, a gente falando da estrutura, porque isso está muito presente numa arte literária. A gente entender a estrutura dessa obra literária para saber em qual gênero ela se encaixa. Né? Por exemplo, o gênero narrativo possui um caráter narrativo, ou seja, envolve narrador, personagens, tempo e espaço. Por exemplo, os romances, contos e novelas. Então, esse gênero narrativo, ele já tem aí a presença dos personagens, do narrador, num tempo, num espaço. Então, toda essa estrutura, todos esses elementos combinados formam o gênero narrativo. Vamos ver agora o que o professor Denilson fala para a gente sobre o gênero narrativo. Você já ouviu falar em gêneros narrativos? Gêneros narrativos são textos que contam histórias, que narram histórias. E nós vamos ter nesses textos elementos fundamentais para compor essa história. Vamos precisar de um personagem, aqueles que irão desenvolver a ação, um narrador, aquele que irá contar a história e, claro, as ações que serão desenvolvidas, o enredo. E perceba que essas ações elas ocorrem dentro de determinado espaço e em determinado tempo. Além disso, nessas histórias, nesses textos, nós temos momentos específicos, como uma situação inicial em que tudo está harmônico, tudo está bem e de repente essa harmonia é quebrada por algum problema. Esse problema é o conflito e a partir desse conflito os personagens têm que solucionar esse problema no desenvolvimento da história até chegar ao clímax, que é o ponto alto da narração, ponto alto da narrativa. É aquele momento em que nós queremos saber se o problema será resolvido ou não. Passando o clímax, nós temos o desfecho, que é exatamente o momento em que retorna a harmonia da história, os problemas são solucionados e assim a história finaliza. Novelas, fábulas são exemplos de textos narrativos, gêneros narrativos que contam histórias, narram histórias. Então, esses são os gêneros narrativos. Olha aí, os gêneros narrativos, eles contam uma história. Então, a gente consegue delimitar ali num gênero narrativo a presença dos personagens, do narrador, onde essa história está acontecendo, né? Em que tempo essa história está acontecendo, tem o clima, esse aqui é o momento de mais tensão naquela história, né? E normalmente numa narração, num gênero narrativo, a gente fica lendo aquela obra e a gente não consegue parar porque a gente precisa saber o que vai acontecer ali. Às vezes a gente passa até horas e horas preso num livro porque você quer saber como aquela situação vai se solucionar. Isso é uma característica do gênero narrativo, ele te prende naquela história, né? Então, ele consegue te envolver durante toda a história até chegar no desfecho, até você fechar o livro e falar, ai, finalmente consegui terminar, já sei o que aconteceu. Porque senão, às vezes, você vai fazer outras coisas e ficar pensando, mas, meu Deus, o que será que acontece? O que aquela personagem vai fazer? O que vai acontecer naquela situação? Então, é uma das características, das peculiaridades do gênero narrativo. Ele consegue envolver o leitor.
Olha aí a questão da arte, né? Mais uma vez chegando. A arte, ela tem essa intenção de sensibilizar, né? Então, o gênero narrativo, ele traz isso, ele consegue envolver o leitor. Vamos ver mais um gênero literário, que é o gênero lírico. Possui um caráter sentimental, com presença do eu lírico. Por exemplo, as poesias, odes e sonetos. Aí o gênero lírico, ele já é um gênero bem diferente, ele já é um gênero mais emocional, né? A estrutura dele é bem diferente do gênero narrativo, como nós vimos, né? Existem características muito específicas do gênero lírico. Vamos ver o que o professor Denilson tem para informar para a gente. O que são gêneros líricos? Gêneros líricos são textos escritos em versos, como poemas, sonetos, haikais, textos que podem apresentar ou não rimas, que terão uma marcação métrica muito bem definida para gerar sonoridades, ritmos diversos. Percebe que tudo isso é exatamente porque esses textos nós vamos ter o acompanhamento. Na antiguidade, eles eram produzidos para serem declamados acompanhados de um instrumento musical, como a lira, que é um instrumento de cordas. Então, por isso que nós vamos ter a musicalidade, essa marcação métrica para gerar sonoridades diferentes. Também é importante perceber que nesses textos nós vamos ter uma subjetividade muito grande do poeta, da pessoa que escreve um poema, que escreve esse texto, ela quer expressar os seus sentimentos, certo? Então, esses são os textos, os gêneros líricos. Então, no gênero lírico, a gente já consegue perceber uma grande diferença do gênero narrativo. Já existe uma preocupação com a sonoridade, com o ritmo, com a pulsação, a forma como as palavras são organizadas e combinadas para dar uma sequência quase que musical para aquela obra, né? Muitas vezes eles eram acompanhados por instrumentos musicais, como a lira, que é um instrumento de corda. Então, daí vem essa preocupação com a métrica, com a musicalidade daquele texto, certo? Um outro gênero literário que nós temos é o gênero dramático. Ele possui um caráter teatral, ou seja, são textos para serem encenados. Por exemplo, tragédia, comédia e farsa. O gênero dramático, ele já tem uma estrutura muito específica, porque ele tem um caráter teatral. São textos que são feitos para serem encenados. Então, ele tem uma estrutura já voltada para o teatro, para os elementos do teatro. Vamos ver o que o professor Denilson tem para informar para a gente. O que são gêneros dramáticos? Gêneros dramáticos são textos produzidos para encenação em espaços como o teatro. Por serem textos produzidos para encenação, eles são diferentes dos textos narrativos e líricos. Percebe que eles terão uma estrutura, uma organização diferenciada, como o destaque das falas para os atores e também as rubricas, que nós vamos ter ali orientações para a encenação. Os atores leem aquela rubrica e vão saber como se comportar na cena. O Alto da Compadecida é um exemplo de texto teatral em que nós vamos ter a aventura de João Grilo e Chicó no sertão. Essa obra de Ariano Suassuna, ela traz ali a expressão do povo, de determinado local, determinada época, expressando exatamente ali toda a questão social em que os personagens viviam. Perceba que o teatro ele pode ser utilizado, esse teatro pode ser utilizado para criticar, para refletir, assim como os outros textos também podem nos levar à reflexão diversa, ok? Então, esses são os textos, os gêneros dramáticos. Então, a gente viu aí mais um gênero literário com uma estrutura muito específica, que já é voltado para o teatro, para a ação cênica. Então, ele tem ali as falas, as rubricas que vão direcionar a encenação. Então, a gente conversou um pouco sobre a arte literária.